E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia para a segunda série. Antes da gente começar a aula, eu gostaria de dar para vocês dois recados. O primeiro, depois que você assistir essa aula, acesse no Classroom Atividade Obrigatória, responda as questões e clica em enviar, porque assim você valida a sua frequência nessa aula. E o segundo recado é para aqueles alunos que assistem às nossas aulas e fazem as atividades impressas, que esses alunos possam devolver a atividade que já pegaram nas suas escolas para que o professor possa corrigir e atribuir a sua nota. Feito o recado, então vamos para o objetivo da nossa aula de hoje? Bom, nós vamos perceber então o processo de urbanização no território brasileiro. E o objetivo é conhecer como que aconteceu o desenvolvimento dessas cidades, esse processo de urbanização que do Brasil ele é caracterizado por ter sido de uma forma muito rápida. E além disso, as consequências desse processo ser tão acelerado. Então nós vamos observar dessa forma o processo de urbanização aqui no Brasil. A primeira coisa é reconhecer que as paisagens mudam, não é verdade? Você, certamente, ao observar uma paisagem rural e uma paisagem urbana, você vai conseguir diferenciá-la. Até porque a paisagem rural vai apresentar mais aspectos naturais e a paisagem urbana mais aspectos artificiais. Agora, essas paisagens elas podem mudar ao longo do tempo. Veja essa sequência de imagem. Nós temos aqui um espaço natural, digamos assim, que ao longo do tempo ele foi recebendo elementos artificiais. O trem, a casa, né? E depois os elementos naturais eles vão saindo da paisagem, eles vão sendo retirados, né? Até que chega a última imagem onde nós temos um espaço completamente urbanizado com a presença muito grande de atividades humanas. E os elementos naturais vão ficando cada vez mais escassos, cada vez em menor número. Então, este processo, da mudança da paisagem, evidencia a urbanização. Mas você pode se perguntar, o que é se tornar urbano? Bom, quando nós dizemos que um determinado território tornou-se urbano, em primeiro lugar nós analisamos a população. No caso do Brasil, percebam que nesse gráfico a população rural era maior na década de 40 do que a população urbana. Nós tínhamos cerca de 69% dos habitantes do Brasil naquela época vivendo em espaços rurais e 31% em espaços urbanos. Partindo da década de 40 e até 2010, nós percebemos a inversão dessa população. Percebam que em 2010 nós temos 14% da população vivendo no campo e 86% vivendo nos ambientes urbanos. E a inversão, ela aconteceu justamente na década de 70. Então nós vemos esse processo acontecendo com muita rapidez e principalmente que essa urbanização ela é bastante recente. Professor, seria então por isso que, por ter sido tão acelerado, nós temos tantos problemas que acontecem na cidade, como relacionados ao problema do transporte coletivo, ou até mesmo da poluição, dos diferentes tipos de poluição, da forma como a cidade se organiza? Verdade. Ou seja, esse processo ter sido muito rápido não deu condição para uma certa organização urbana. Então, os problemas a gente também vai perceber. Antes da gente falar dos problemas especificamente, nós vamos falar sobre o desenvolvimento dessas cidades no Brasil, onde as pessoas elas foram atraídas pelas políticas industriais da década de 30. Então, aquela pessoa que vivia no campo aproveitou a oportunidade de que a indústria começa a se desenvolver no país e passa a viver também na cidade. Então nós tivemos o que nós chamamos de um êxodo rural, que é a saída das pessoas do campo e a vinda aqui para os ambientes urbanos. Isso contribuiu significativamente para o desenvolvimento das cidades, que tiveram que se expandir horizontalmente também, nesse primeiro momento. Ou seja, as cidades foram aumentando a quantidade de população
E as paisagens também foram ficando diferentes ao longo do tempo. No governo do Juscelino Kubitschek é que esse processo se intensificou. Então, nesse momento, a gente está falando já da década de 50, onde, por conta dos investimentos que o governo federal fez em obras de infraestrutura, fez com que as cidades se tornassem, ou melhor, que elas fossem se tornando cada vez mais presentes nessa paisagem. Ou seja, nós teremos mais pessoas no espaço urbano do que no espaço rural. E aquele espaço que antes era rural, ele passa a ser urbano também, uma vez que a população vai aumentando e a cidade, o espaço urbano, vai se expandindo também. E as transformações sociais, né? Porque na cidade as pessoas viam também uma oportunidade de viver melhor, com uma melhor qualidade de vida. Era ali que tinham serviços de saúde melhores, era ali que também haveria a possibilidade do estudo, do conhecimento. Então, essas transformações sociais também foram uma das coisas que chamaram a atenção de quem vivia no campo, para passar a viver no ambiente urbano. A partir do momento que essas cidades foram se desenvolvendo, então se estabelece o que nós chamamos de uma rede urbana. Você já parou para observar que existem cidades que oferecem um maior número de serviços à população? Serviços diversos, que a gente pense aqui relacionados à educação e saúde. A gente sabe que os municípios maiores vão ofertar melhores serviços, até porque tem uma população maior para ser atendida. E os municípios menores, muitas vezes, não vão nem ter um serviço de saúde adequado, a não ser os postos de saúde, mas não tem, por exemplo, um hospital que possa atender a população local. Isso se entende então como uma rede, uma vez que um cidadão que vive num determinado local, ele vai depender muitas vezes do serviço que é ofertado na cidade maior mais próxima. Então, acaba se estabelecendo o que nós chamamos de uma rede, onde as cidades se completam e são interdependentes. Porque aquela cidade mais rural, ela também vai contribuir para que o ambiente urbano se desenvolva. Então, aquele município que tem mais o espaço rural, né, que o município é considerado rural, então nós teremos uma contribuição dele nos ambientes urbanos também, uma vez que podem, por exemplo, fornecer alimentos para aquela cidade. Então, há uma rede, há uma troca entre essas cidades, mas é claro que existem aqueles municípios maiores que ofertam serviços mais diversificados à população. Isso se caracteriza, então, como uma rede urbana. Vamos pensar um exercício? Considerando os municípios brasileiros abaixo listados, qual é aquele que pode ser chamado de a grande metrópole nacional? Letra A, Curitiba. Letra B, Porto Alegre. Letra C, São Paulo. Ou letra D, Manaus? Pense um pouquinho e anote a sua resposta.
E aí, pessoal, pensaram essa questão? Bem simples, não é verdade? Afinal, qual dessas cidades que estão aqui listadas, elas podem ser classificadas como a grande metrópole nacional? Nós temos uma única resposta correta. E para o caso desse exercício, a resposta correta é São Paulo. Lembre que agora há pouco a gente falou sobre a rede urbana e que eu disse para vocês que nessa rede, ela acaba se estabelecendo uma rede urbana porque os municípios ofertam diferentes serviços? Alguns municípios conseguem ofertar um maior número de serviços à sua população. Quando você observa as outras cidades que estão aqui na lista, embora também todas elas capitais de estado, Curitiba, Porto Alegre, Manaus, a gente consegue aqui observar que elas possuem menor número de população e que também não conseguem influenciar todo o território brasileiro, que é diferente do que acontece em São Paulo. Afinal, as emissoras de TV, por exemplo, elas podem estar instaladas em São Paulo e transmitir para o Brasil como um todo, até mesmo para o mundo, não é verdade? Mas o que nós percebemos em São Paulo é uma grande influência em todo o território nacional. Por isso que ela é dita grande metrópole nacional. As outras cidades que estão aqui, elas são classificadas como metrópoles. Curitiba é uma metrópole regional. Por quê? Porque é uma cidade que vai influenciar a sua região e não o Brasil como um todo. Ela, inclusive, pode influenciar municípios de diferentes estados, mas não o país inteiro, que é o que nós percebemos que é diferente para a cidade de São Paulo, onde vai haver uma influência grande no território como um todo. Dentro dessa rede urbana ainda vão existir outras classificações de cidade. Tem a grande metrópole nacional, vai existir também as metrópoles nacionais, que seria o Rio de Janeiro e Brasília, que são duas cidades muito importantes a nível nacional também, principalmente Brasília, porque dali partem decisões que podem influenciar o território inteiro também. Então, nós teremos na sequência as metrópoles regionais, as capitais regionais, que também são capitais, que podem ser capitais de estado, que vão influenciar uma região também. Então, até que nós chegamos à vila, ou aquele espaço que influencia, mas muito pouco, apenas a população local. Isso seria a rede urbana, onde mesmo esses espaços menores, de alguma forma, eles podem contribuir para que a grande metrópole nacional também tenha condição de desenvolvimento. Bem como o contrário, a grande metrópole nacional influenciar aquela população que está lá na vila, naquele lugar mais distante. Será que nós não temos observado isso nesse momento? Esse fato de que as gravações das aulas acontecem em Curitiba, mas acabam alcançando o território do Paraná como um todo. É uma influência da cidade. Tudo bem que nesse caso nós fazemos isso numa condição virtual, mas ainda assim podemos até mais longe disso, né? A capital, Curitiba, consegue influenciar toda uma região e até extrapolar os limites estaduais. Bom, agora nós vamos pensar um pouquinho sobre as questões que estão envolvidas no espaço urbano, questões da atualidade. Quando a gente olha para essa imagem, percebemos claramente a pobreza e a riqueza habitando o mesmo espaço. Justamente por uma forma de organização das cidades não ser realmente aquela que respeita os habitantes que fazem uso dessa cidade, nós teremos então locais completamente diferentes no mesmo espaço, onde pessoas que também são muito diferentes habitarão o mesmo espaço, mas em condições completamente diferentes, não é verdade? Afinal, observando a imagem em que nós temos um prédio de luxo, né, muito bem construído, muito bem estruturado, de um lado, e do outro nós temos uma favela com casas muito simples construídas, a gente percebe que de fato esse espaço urbano ele é bastante desigual. Então a desigualdade social é algo muito marcado nas grandes cidades brasileiras. Falando ainda em desigualdade social, uma outra questão aqui que eu gostaria de evidenciar para vocês é a população de rua. As pessoas que vivem na rua,
elas também estão ali justamente por conta de um déficit imobiliário. Afinal, elas não têm aonde viver e por isso optaram pela rua como sendo a sua casa. Isso não seria também alguma falta de organização do ambiente urbano? Afinal, as pessoas têm o direito à moradia e existem espaços que podem estar ociosos na cidade e mesmo assim elas vivem nas ruas. Bom, ainda pensando questões da atualidade urbanas, essa condição em que a população está nessas comunidades mais carentes, será que ela consegue ser bem atendida, com qualidade nas suas necessidades? Eu digo também necessidades educacionais, necessidades de saúde, necessidades de infraestrutura. Será que todos têm acesso à rede de energia elétrica? A uma água tratada? A uma rede de tratamento de esgoto? Como será que essas pessoas, mesmo em cidades grandes, cidades já desenvolvidas, elas ainda estão submetidas a essa condição? Como que as pessoas estão? Será que são bem atendidas, observando as imagens que nós vimos até aqui? Então, vale a gente pensar um pouquinho nessas questões urbanas atuais. A gente poderia destacar ainda outros problemas, não é verdade? Poderíamos pensar o transporte coletivo, poderíamos pensar os diferentes tipos de poluição, que elas também estão muito presentes no espaço urbano, a poluição sonora, a poluição visual, a poluição atmosférica, a poluição das águas, a poluição do solo. Ou seja, nós temos diferentes problemas que acontecem no espaço urbano que são resultados justamente desse desenvolvimento sem uma direção, sem uma organização dessas cidades brasileiras. Agora, será que não há nenhuma forma de direcionar esse desenvolvimento? Será que as cidades brasileiras, todas elas, ou melhor, a maioria delas por ser espontâneas, elas não têm nenhum direcionamento? Não há nenhuma lei que regulamente aquilo que é importante para a cidade? Então, pensando nessas duas questões, eu gostaria de propor aqui um exercício para vocês fazerem, que diz o seguinte: cite ao menos 3 problemas urbanos brasileiros que justificaram, em 2001, o Congresso Nacional aprovar a Lei 10.257, conhecida como Estatuto das Cidades, estabelecendo diretrizes gerais da política urbana brasileira. O teu trabalho vai ser pensar 3 problemas que justificaram, em 2001, o Congresso Nacional aprovar essa lei que foi conhecida como Estatuto das Cidades. Pense um pouquinho e escreva aí pelo menos 3 problemas.
E aí, pessoal, conseguiram pensar os 3 problemas? Bom, problemas urbanos, principalmente se você vive no espaço urbano, certamente vai fazer você pensar em diferentes problemas. E o importante aqui também é a gente destacar essa lei 10.257, que o Congresso aprovou em 2001. Qual foi a necessidade da aprovação do Estatuto das Cidades? Ora, uma forma de regulamentar o uso do solo e o desenvolvimento urbano das cidades. E perceber que existem algumas regras que as cidades precisam seguir para que o desenvolvimento realmente aconteça, econômico e social. Agora, pensando então esses 3 problemas, eu citei alguns aqui que eu queria comentar com vocês. A favelização, ou seja, o desenvolvimento, o processo de criação e ampliação das favelas nas grandes cidades foi um dos problemas que fez com que o Congresso Nacional pensasse uma lei, uma diretriz. Porque muitas vezes fica também muito difícil para o Estado, para o governo, agir nessas comunidades e realmente fazer com que elas sejam bem atendidas do ponto de vista social. Então, a favelização poderia ser um problema aqui. Crescimento rápido das cidades, uma evolução populacional. Então, quer dizer, a quantidade de pessoas que estão no ambiente urbano agora é muito grande. E para servir toda essa população, é necessário que haja essa regulamentação. O uso dos recursos naturais, é preciso saber como utilizá-los. O solo, como devo utilizar? Quais são as regras para o bom uso do solo? E mudanças na paisagem, quer dizer, as paisagens ficaram completamente diversificadas e diferentes, mas elas precisam realmente serem zeladas. Por isso, a lei também vem a colaborar nesse sentido. Bom, durante a aula de hoje a gente percebeu que a urbanização brasileira ela aconteceu muito rápida e trouxe consequências diretas para quem vive nesses espaços urbanos. E a gente pensou tanto o processo de urbanização como também os problemas que eles geram e uma forma de solução. Agradeço a participação de cada um de vocês e até a nossa próxima aula.